Som. Está me... Som. Som. Não. Vou responder aqui. Oi, som. Agora não sei. Estou escutando sim. Ah, tá. Eu mandei pelo WhatsApp agora, tu viu? Tu não respondeu, eu estava pensando que você tinha feito alguma coisa errada. Então tá, viu? Melhorou muito no final, mas o problema foi no início do ano, né? Foi no início do ano, ficou muito baixo no início do ano. 5,3. 5,3. Tem que acertar umas 6. Tá umas 12 perguntas. São 20 questões, tá, Vivi? Só vai botar no quadro. Então, conseguir visualizar igual, vai tirando foto. É no dia 15, então vai ser na terça-feira, não sei se semana que vem é outro, é 2 semanas. Daí eu vou passar bem certinho as questões que tem que estudar, as questões que tem que ir mais estudando, na verdade, e fazer a prova. Tá? São 20 questões, prova de marcar, passa pelo computador, nem foi feita o ano todo. Mas vai passar, tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Como é que tá o bebê também, bebê? Tá bom, só. O bebê tá lindo, né? O bebê tá muito bonito, muito grandão. Deixa eu achar aqui meu resumo. Segundo ano. Nós começamos o ano com as aulas de pressão, densidade, volume. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos 5 perguntas do primeiro trimestre, tá? Que tem a ver com densidade, pressão, aqui aquela que era pressão no fundo, PF, que era o mergulhador. O iceberg, que era o embucho. E Pascal. Tá? Mais ou menos 5 perguntas, segundo trimestre. E ali no segundo trimestre tinha coisa de física térmica. Então, tinha Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Celsius, Kelvin. Também tinha lá a parte de calor, que era o quimacete e o quimolese, MC, ΔT,
ml, o macete de moleza, parte de calor, a troca de calor, né? E a dilatação. Estou tirando um monte de matéria, tem um monte de coisa que eu estou botando já para ficar fácil. Mais ou menos 5 perguntas de novo, porque tem que ser 20 questões, né? Que foi agora o terceiro trimestre. Que foi espelhos, as cores, ótica básica, câmara escura, a câmara, o olho humano, as cores e as lentes. Não botei refração. Ali nas lentes não vou botar conta. A única conta que tem está aqui, né? Câmara escura e espelhos. Daí para lá é mais conceito. E mais ou menos 5 de novo. É o quarto trimestre. Vai ser ondas, né? Ondas. A gente vai ter quem vê lambe com frequência. Aqui a gente aprendeu de acústica no ouvido, né? E o Doppler. Mais ou menos isso aí é a nossa prova. Então, o senhor vai pegar as provas antigas, vou tirar uma foto para mandar. Vou pegar as fotos antigas para a gente, as questões antigas, as provas que já foram feitas, e começar a mostrar para ti as questões mais tradicionais, aquelas que vão cair. Não tem tempo para fazer todas, mas a gente faz umas quantas. E essas que eu estiver fazendo, se souber fazer, bom, vou trocar os números e isso vai ser a nossa prova. Conseguindo fazer essas, está muito bom. Tá, manda aí. Tá? Pergunta, Vivi? Tem que tirar uns... Não, só perguntei. Tá, tem que tirar uns 6 e pouco da prova aí para te passar, tá? Mais ou menos. O problema é lá no primeiro bimestre. Mas vai dar certo. Deixa eu achar agora a prova aqui. Eu tô estudando com a Vitória, daí ela tá tirando um pouco das minhas dúvidas que eu tinha, né? Ela tá tirando. Aham. É bom. Estamos no segundo ano. Atividade diagnóstica. Tem que compartilhar. Aqui. Aqui. Compartilhar. Tela. Aqui. Ixi, nada a ver. Aqui. Compartilhar a tela. Aqui. Apareceu a prova, né? Vê se eu acertei. Acho que apareceu. Tá. Então, aqui a diagnóstica do primeiro ano, né? Essa aqui é adaptada, né? Escolhi errado. Avaliações, todas as avaliações. Simular segundo ano. B2, primeiro bimestre, terceiro ano. Primeiro bimestre, segundo ano. Aqui, bem. Deixa eu aumentar. Tá enxergando, né, Vivi? Agora a prova, né? Sim, senhor. Então tá. Então aqui, ó, até botei um formulário e tal. É bom tu montar o teu próprio formulário.
para ter na mão na hora, né? O que a gente vai fazendo, ó. Então, essa questão aqui é do Steven, né? O tubo em U, mas é essa aqui. Pode fazer, cadê? Essa aqui do carro, ó, uma leva-car também, bem tradicional. Bastante questões. 6, 7. Ah, tá aqui, vai ter não. Aqui vai ter de temperatura, daí eu faço. E esse cubo aqui eu vou fazer, tá? São questões bem tradicionais. Vou fazer essa, ó. Um tubo em U. Essa é a questão que eu vou fazer. Aí. Então, eu vou ter que desenhar um tubo em U. Se tu escolher aí na tela, vai ver que eu vou aparecer na outra tela ali para ti. Então, o teorema de Steven é como se fosse o nível aquele das construções, uma maneira que a gente bota água dentro e fica as duas pontas abertas. Então, o que equilibra ele nas extremidades é a pressão atmosférica, que é igual. Então, a proposta do Steven está aqui. Ó. Faz um cubo assim, formato U. Se eu tenho o mesmo líquido, o que acontece? A pressão que tem aqui, essa pressão aqui, ela tem que ser igual a essa pressão que tem do outro lado. Vamos chamar de pressão do X e do Y. A pressão do X tem que ser igual à pressão do Y. Só que eu não boto o mesmo líquido, né? Mas a gente sabe como é que calcula a pressão no caso de líquidos. É DGH. Densidade, gravidade, altura. Densidade, gravidade, altura. Claro que aqui é do X, e aqui é do Y, do Y. Aí vamos ler. Um tubo 1 contém dois líquidos com densidades iguais a 2,08 gramas. Sabe-se que a partir da superfície de equilíbrio, verifique-se que o líquido mais denso tem altura de 20 centímetros. Qual é a altura do líquido menos denso? Né? Então, o que ele está dizendo para nós é que a gente vai botar um líquido aqui, vou chamar um X de vermelhinho, então. E ele vai parar aqui, né? E o outro está aqui assim. Então, o menos denso tem 20 centímetros. É isso? O menos denso ou o mais denso? O mais denso tem 20 centímetros. O menos denso, então, tem o valor X. Então, aqui está a altura, o H de Y, eu não faço ideia. E essa altura bate exatamente no ponto de divisão. Nesse ponto. Daqui até lá em cima, do H de Y. E nesse caso aqui, ó, deu a altura de X. Aí, se eu sei a pressão dos dois lados é igual, então, dGH, dGH. Aí eu vou fazer a conta, eu tenho uma densidade do mais denso, o líquido mais denso tem altura de 20 centímetros e densidade de 2, que é o maior, né? Aqui é 2 vezes gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20. O outro tem uma densidade de 0,8 vezes 10 vezes H de Y. Aí eu vou fazer a conta. Como eu tenho 10 dos dois lados da conta, até posso cancelar aqui. E vou passar o 0,8 dividindo. Dá 2 vezes 20, dá 40. 40 dividido por 0,8 vai dar o valor que eu quero. 2 vezes 20, 40 dividido por 0,8. Esse é o H de Y. Se fosse 4, dava 5. 50. Então, como ele é o menos denso, mais levezinho, tem que ficar mais alto, né? Tem a opção letra A ali, ó, 50. Certo? Então, essa aqui é uma questão de Stevens, questão de pressão no líquido, né? É assim que a gente acaba fazendo. Tá? Pode ser só pressão, usando um prego, né? Essas questões. Tá? Beleza.
Aqui, ó, essa questão, daí tu anota ali, aquela linha de Steven, o nome do cara, né? Questão boa de ser feita. Então, essas que eu estou fazendo, eu estou prometendo para ti. Já essa do lado é uma questão de Pascal, que é caso o cara chegue e coloca o carro numa plataforma, sobe o carro, aí troca o óleo ali do carro da pessoa. Essa é a proposta que tem nessa questão. Um carro de 2.000 quilos, então eu já estou falando, é 20.000 newtons de força-peso, 10 vezes maior. Fica sobre um elevacar, um elevador de carros para mecânicos, ocupando uma área de 4 metros quadrados. Na outra extremidade tem um pistão, que é um pistão, é um braço articulado assim, que vai empurrar o óleo e fazer com que o óleo hidráulico faça com que o elevador empurre o carro para cima, né? Então ele tem um pistão de 0,25 metros quadrados, que injeta o óleo nesse sistema. Pergunto, qual é a força que o óleo deve fazer para levantar o carro, o Fusquinha? Então, vou apagar aqui. Posso apagar ou tem que tirar foto? Pode apagar, senhor. Tirei print. Enxergou bem essa. Agora eu tiro foto para poder visualizar. Assim. Ótimo. Depois o senhor vai botar vou botar no YouTube também, lá. Esse videozinho. Então, essa próxima questão, ele faz um elevador de carro. Basicamente, o elevador é assim, né? Um quadradão assim, de um lado é bem pequenininho, o outro é maior. Nesse lado maior, coloca o carro aqui, ó, na plataforma, né? E aqui desse lado tem um êmbolo bem pequenininho que faz força para cá. Quando aquele êmbolo faz força, o óleo que está ali dentro, né, ele empurra isso aqui para tudo que é lado. Isso aqui tem paredes aqui, não tem para onde ir. Então, a única possibilidade que tem é lá. Ele vai subir, né? A gente fala que aqui tem a força 1 sobre a área 1. E do outro lado vai ter a resposta, que vai ser a força 2 sobre a área 2. Ela é uma conta diretamente proporcional. Aumenta a área, aumenta a força, diminui a área, diminui a força. Então, a pergunta é qual é a força que tu faz nesse êmbolo aqui? Não sei a força que eu faço, mas eu sei a área dele, 0,25. Então, força 1, 0,25. Aí a força 2, suspender o carro, né? 20.000 sobre a área 2, que é 4. Aí pode cruzar assim e achar a resposta também, né? Da 4 vezes a força 1 é igual a 20.000 vezes 0,25. Força 1, vou dividir por 4, essa é a resposta agora. Deu 5.000. Vou fechar a força 1, uma regrinha de 3 simples. Por 4, 1.250. Então, ele é um multiplicador de força, por isso que tem a patrona, tem esses troços assim, porque acabam fazendo muita força, né? Dando uma resposta muito maior do que a força que ele acaba aplicando. Então, teorema de Pascal, assim. Força 1, área 1, força 2, área 2. Está aqui o formulário também. Aí outro que a gente vai fazer é esse tipo, cubinho aqui, né? Acho que é esse aqui. Ó, um cubo de madeira. Vamos para cá, centralizar aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Um iceberg, né? Um cubo de madeira, blá, blá, blá. A gente vai ver qual é o valor da altura que fica submerso. Tem o imerso e o submerso. Então, esse aqui agora é o Arquimedes, o iceberg. Questão que é bem tradicional também, que eu posso estar fazendo aí para... Posso estar fazendo na hora da nossa prova. Certinho? Posso apagar o que está no quadro?
Pode ser. Então, a gente está na prova 1 ainda, né? Parte de física hidráulica ali, isso aqui é a apostila 1. Primeiros módulos ali. Módulo 1, 2 e 3, ó. E daí, nessa questão, ele fala assim, existe, então, um cubo de madeira, né, dá a densidade do cubo e dá a aresta de um cubo. Lembrando que a aresta é o valor da base, da largura e da altura de um cubo, que ele é sempre igual. Vou fazer um cubo aqui. Um cubo de madeira. Ele tem 20 centímetros de base, 20 centímetros de lateral e 20 centímetros de altura. E esse cubo, ele foi colocado dentro da água. Então, vou pegar um líquido assim e vou colocar ele aqui dentro. Aí eu pergunto para ti, quanto desse cubo vai ficar para o lado de fora, chamado de emerso, e para dentro da água, chamado de submerso. Então a pergunta é, qual o valor que fica na parte submersa? Bom, não sei, não faço nem ideia. Eu sei que a parte que vai ficar aqui eu posso chamar de x, né? Vou chamar de x, não faço nem ideia. Então o que eu sei? Eu sei que todo lado dele tem 20. Do lado dele tem 20. Então, quanto vai ficar aqui? Não faço nem ideia. Mas eu sei que vai ser exatamente 20 menos x. Eu posso escrever isso. 20 menos x. Bom, quando a gente fala do empuxo, o empuxo é uma força que existe na água e ela é DVG. Ela é uma força que a água faz de baixo para cima, fazendo com que as coisas flutuem, ou não flutuem, mas depende dessa relação. Então, ela depende da densidade do líquido e o volume do líquido deslocado. Um exemplo, pega aquela bola do Kiko enorme, aquela bola de borracha, e tenta afogar na água. Não consegue. Por quê? Porque é uma bola muito, muito grande, e quando bota ela dentro da água, ela vai deslocar muito líquido. O volume do líquido deslocado é gigante. E isso vai dar um empuxo muito alto, quer dizer, ela é muito leve e a água que ela desloca é muito grande, então ela tem um empuxo muito alto. Agora, se pegar uma chapa de aço e jogar na água, ela vai para o fundo. Por que ela vai para o fundo? Porque ela é muito pesada. E o volume deslocado dela é muito pequeno, ela é pouca coisa. Ah, mas como é que o navio flutua? O navio flutua porque ele tem uma quilha assim, né? Ele tem um casco assim, depois monta lá o navio aqui em cima, sei lá. Mas isso aqui tem a função de fazer com que a água se desloque. Se eu fizer um buraco aqui, a água vai entrar, não desloca mais nada, isso aqui vai a zero e o empuxo baixo. Então, quando eu furo o navio, furo o casco do navio, ele começa a entrar água dentro do navio e ele não desloca mais água. Então, o navio ele perde o empuxo e acaba furando. Aí, o que acontece nessa questão? Ela tem uma relação de duas coisas, que é o peso, certo? Força-peso aqui, né? Força-peso. E a força do empuxo. Ela tem que estar em equilíbrio porque ele está boiando. É isso que ele fala. Bom, como é que é a fórmula do peso? Peso é massa vezes gravidade. Como é que é a fórmula do empuxo? Olha lá, ó. Densidade, volume, gravidade. Lembrando que aqui é do líquido. O empuxo sempre é do líquido. E o peso sempre vai ser do corpo. Uma matéria que a gente até passou lá é a densidade. Ó. A densidade é massa-volume. Então, no lugar da massa, eu posso passar o volume para cá, ficar assim. V vezes V é massa. Então, em vez de escrever massa, eu posso escrever isso. Que é o que eu vou fazer agora. Densidade, volume, gravidade. Isso aqui é do corpo sumatório. E aqui eu tenho densidade, volume e gravidade, mas aqui é do líquido. E agora eu começo a resolver. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que volume é base, largura e altura.
voltar para o meu formulário de novo, né? Vamos para uma primeira. O que é volume? Volume é base vezes largura vezes altura. E daí eu vou abrir aqui, ufa, cansando até, mas é fazendo muita coisa, mas também explicando todo o conteúdo. Ó. Fica densidade e volume. É a base vezes a largura vezes a altura vezes a gravidade. Feito mais embaixo. Fica densidade vezes base vezes largura vezes altura vezes gravidade. Do outro lado, eu tenho densidade. O que significa volume? Volume é base vezes largura vezes altura vezes gravidade. Só que esse aqui é do corpo, caso madeira, o vidro madeira, e esse aqui é do líquido deslocado. Aí eu olho para as informações e eu observo que eu tenho muita coisa igual. Mas muita coisa mesmo. Primeira coisa igual, gravidade. Gravidade é igual para todo mundo. Gravidade é 10. Então, posso cancelar a gravidade. Segunda coisa, a parte que está dentro da água, ó, que é essa aqui, ó, a área da base, base largura, é a mesma área que desloca a água. Então, a base e a largura, ó, também pode cancelar. O que eu não sei é, eu não sei é a altura que o corpo fica para dentro da água. Eu não faço ideia. Não faço ideia quanto será isso. Tá? Mas eu vou descobrir. Porque eu tenho densidade do corpo. Está escrito lá. Vou começar. Um cubo de madeira, 0,2. Então, densidade do corpo, 0,2. A altura da madeira. A altura da madeira é 20 centímetros. Vezes 20. Densidade do líquido. Aqui é líquido, né? 1. A altura que vai ficar do líquido deslocado. Então, é essa parte que fica dentro da água. Se tudo isso aqui tem 20, então essa parte será x que está para baixo. Então, ela é 20 menos x. Olha só, vídeo. Imagina que lá do canto da sala até o outro canto da sala é o caminho da 20. Então, esse canto até o outro vai dar 20. Mas se eu ficar aqui, quanto é que tem? Não sei isso. Eu sei que tudo tem 20. Aí se eu chamar esse pedaço que eu estou de x, vai chamar de 20 menos x. Olha só. Se desse canto até esta outra extremidade tem 20, e eu for aqui no 4, tu vai dizer que, olha só, sobrou 16 para lá e mandou 4 para cá. Não. E se em vez de 4 for x, o que conta tu fez? Tu fez 20 menos 4. Se isso aqui for x, vai chamar de 20 menos x. Que é o que eu botei aqui. Então, 20 menos x. E agora eu vou achar o x. O x é a parte que eu vou ter submersa, aquela que está para dentro da água. Então, deu 0,2 vezes 20, deu 4. Deu 4. Do outro lado, deu 1 vezes 20 é 20. 1 vezes x é x, né? Então, deu 20 menos x. Vou passar o 20 para lá. E vai ficar 4 menos 20, que dá 16. Que acabou. Então, vou passar ele para cá agora. 4 menos 20, 16. Negativo. Negativo é positivo. 16 é o valor de x. Então, eu estou descobrindo que ficou 16 centímetros submersos e 4 centímetros emersos. É isso que aconteceu. Certo? Beleza, senhor. Certo. Bom, aí vamos ver outra aqui, né? Daí já começando a outra matéria, ó, que tem a ver com o segundo bimestre, que é essa aqui, ó. Um aluno criou uma escala própria, a escala vive, por exemplo. Em que quando a água congela, chamou de 18 vive. E quando a água ferve, 96 vive.
Qual é o valor em Celsius e Fahrenheit se nesse momento marca 57 graus na escala desse aluno? Então, a gente está mudando a matéria, estamos indo para outra matéria. Isso aqui não precisa tirar foto, gente. Tá bom para chegar. Então, ali vai ter a respeito das escalas de temperatura. É outra matéria que a gente vai ver agora. Que é a segundo bimestre. Estamos começando o segundo bimestre. Então, nessa aqui que a gente fez, caiu umas 4, 5 perguntas. Agora, de escalas de temperatura. Então, nós temos um sistema de escala que a gente obedece, né? Celsius fez o seguinte, ele criou um termômetro, aqui o termômetro do Celsius. Onde tinha 0 Celsius e 100 graus Celsius. A água congela e ferve, né? Ele montou a escala dele e ficou 100 menos 100. Vamos fazer toda ela. Então, aqui o potinho com a água congelada, aqui o potinho fervendo. No mesmo momento, né, o Fahrenheit, ele criou a sua escala e ele colocou os seus números. Aqui a escala do Fahrenheit. Onde ficou 32 a água congela, 212 a água ferve. Aqui é a escala do Fahrenheit. E o Kelvin, que não está aparecendo ali na pergunta, mas o do Kelvin é chamado de escala absoluta, porque a dele vai até lá embaixo, e aqui seria 0, quer dizer, não existiria uma agitação molecular. Comparado com Celsius, é 212 aqui, na escala do Kelvin, e termina no 373, é isso? 12, 312. É 273, 373, escala do Kelvin. Pronto. Quando eu sei que a água congela em 0 Celsius, 32 Fahrenheit, ou 213 Kelvin, ou ferve 100, 212, 373, eu tenho uma relação de igualdade, porque isso aqui a água está fazendo a mesma coisa com a água. Então eu posso igualar. E para eu fazer isso, eu crio a fórmula, ó, que é o número de acertos pelo total de questões. Então, se isso aqui é uma prova que vai de 0 a 10, a Vivi acertou 8, então ela acertou 8 de 10. O que eu faço? Eu faço a relação da razão que tem pequena pela total. Então fica C menos 0, C menos 0. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Eu faço uma igualdade. Fica F menos 32, aqui, pelo total possível. 212 menos 32. Quando eu faço em Kelvin, eu faço igual. K menos 273 pelo total possível, 373 menos 273. Tá? Só que eu sei fazer, matemática eu sei. Então fica C sobre 100, F menos 32, que é o número dele para você calcular, 180. E por fim aqui o Kelvin, Kelvin menos 273 sobre 100. Só que nesse momento, diz a história, que a Vivi fez uma escala, ela criou sua própria escala. E quando ela cria sua própria escala, ela bota aqui, né, a escala aluno, e ela diz que a água congela, é o ponto mínimo possível, 18. A água ferve, ponto máximo, 96. Assim que ela criou a escala dela. Aí vai ter que botar número, ó, a variação pequena, de 18A, então φ menos início, pelo φ menos início, 96 menos 18. E ela vai criar a escala dela aqui, ó, A menos 18, 96 menos 18.
96 menos 18. 78 aqui. Pronto. Como é que eu faço isso? Eu faço sempre aqui, ó. Fim menos início, fim menos início. Essa questão é certa de prova. A gente fez uma do Macuto, sei lá mais quem a gente acabou fazendo aí. Aí ela fala o seguinte, tá aqui, montei as escalas. As escalas estão aqui, né? Esse aqui é o nosso processo de escala. Montei as escalas. Isso aqui era só para explicar que o Kelvin vai estar lá embaixo. Agora tu me diz, eu quero, sei lá, 40 graus Celsius. Quanto vale na escala do aluno? 52 graus Fahrenheit. Quanto vale na escala do Kelvin? Aí tu monta uma relação. Nesse caso, é de aluno para Celsius. Então, eu vou copiar as duas formulazinhas certas, ó. Celsius sobre 100, tá lá. Esse aqui não muda, esse aqui não muda, esse aqui não muda, e esse aqui muda conforme a história. E o aluno, ó. Aluno menos 18 sobre 78. Ó, a primeira relação que eu vou fazer é essa. Porque ele está dizendo no texto que é para eu fazer, tá ali no texto, ó, qual é o valor, cadê aqui? Qual é o valor em Celsius. Então, eu vou fazer a relação do aluno com o Celsius, está aqui. O que ele fala para mim? Que o aluno está 57. Então, vai ficar C sobre 100. No lugar do A de aluno, eu vou ter que escrever 57, que está no texto, menos 18 sobre 78. E aí eu vou isolar, faço em X a conta, e vou achar os Celsius. Bem que sem espaço aqui. Vamos fazer. Aqui tu sabe subtrair, vai subtrair, né? Menos 18. 39, chega aqui. Agora eu vou fazer em X. C vezes 58. 39 vezes 100. Então, C ficou 3.900. Vou passar o 78 para lá. Dividido por 78. Vezes 100. Dividido por 78. Deu 50. Achei o C. Ó. O C igual a 50 graus. Como é que eu faço isso? Eu tenho que entender como é que o Celsius criou a sua escala, como Fahrenheit e como Kelvin. Para eu, Vive, querer criar minha própria escala. Eu tenho que saber quando a água congela e quando ferve. Aí eu criei a minha própria escala. Aí, ó, de 50 graus Celsius. E agora eu vou fazer a conta para descobrir quanto eu vou achar em Fahrenheit. Né? Fahrenheit. Então, na escala do Fahrenheit, fica assim, né? Aqui é a escala prontinha do Fahrenheit e lá atrás a escala do aluno. Então, eu vou copiar o Fahrenheit, fica F menos 32 sobre 180, e a escala do aluno, que é A menos 18 sobre 78. Como eu sei o valor, isso aqui é a escala pronta, como eu sei o valor do A, eu vou trocar o A pelo valor que eu tenho, que é o 57 que está no texto. Então vai ficar F menos 32 sobre 180 é igual a 57 menos 18 sobre 78. Aí faz em X de novo. Faz em X de novo, vai dar certinho. F menos 32 sobre 180. Aí subtrai aqui, vai dar 39. E aí vai faltar espaço, mas eu vou cruzar, fazer tudo. Fica 78 vezes F, 78 vezes 32, e 180 vezes 39. Tá? Vou fazer pulando uma etapa ali. Então fica 78 F, 78 vezes 32, 2.496.
passar esse aqui para lá. E depois eu vou dividir por 58. Aí eu vou achar o F. Então, o F aqui mesmo. C. Ah, vou tirar uma foto nessa aí, tá bem cheio. Vou botar no telefone. Acho que eu achei ela. Vai, cara. Mandei a fotinho pelo WhatsApp, tá? Tá, só. Então aqui tem escalas térmicas, que é bastante coisa, né? Bom, aí eu vou trocar a prova, vai ver que eu vou mexer agora. Vou sair dessa prova aqui e já vou para o segundo ano. E no segundo ano a gente trabalhou mais física térmica, bem mais física térmica ali. Vou achar segundo ano, terceiro bimestre, não. É segundo ano, segundo bimestre. Segundo bimestre. Segundo, primeiro ano, terceiro ano. Nunca troca o bimestre. Ah, tá, é 2. A gente vai nascer 2. Recuperação, não. Segunda forma, não. Aqui. Então, ó, agora vem aqui, ó, a escala Kelvin, a chamada escala absoluta, blá, 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 escala de temperatura. Eita! Tem um ar aqui que tá, na verdade, nem fica gelado nem nada, mas só manda umas sujeiras. Aí tem as questões de dilatação também, ó, que seria interessante, né? A questão de dilatação. Aqui é a história que eu botei da Bíblia. E aqui é os que macete que moleza. Macete que moleza. Tá? Macete que moleza. Então, vamos ver essa aqui, sei lá. Existe uma temperatura que é igual em Celsius e Fahrenheit? E este valor em Kelvin? Ah, tá. Mas escala a gente já fez, não ficar fazendo mais escala. Vamos para cá. Que macete, que moleza, ó. Um aluno, ele quer aquecer um gelo. Daí eu falo, ó, o Czinho do gelo, o L do gelo. Tá? Vamos aumentar. A gente está indo para a parte de calor. Né? Aqui na prova. Como é que eu faço para puxar para os lados? Ah, tá, aprendi. Então, o aluno deseja saber qual é a quantidade de calor necessária para a gente esquentar um gelo, transformar um gelo em líquido. Bota o gelo num copo, assim, para tomar um suco gelado. O que acontece? Por que ele acaba derretendo? Ele troca
troca calor com o meio no qual ele está inserido, né? Vai trocar calor ali no meio no qual ele está ali. Então, nesse caso, vai ter o que macete e o que moleza. Tá? O macete e moleza é a proposta que tem. Vou desenhar ele, fazer tudo aí, vamos ver se você consegue entender. Então, o que a gente tem? A gente tem 8 kg de gelo a menos 20. E a gente vai querer transformá-lo em água a 30. Então, quando a gente tem um gráfico assim, está em química, está em física, a gente sabe que ele está aqui no menos 20 graus. Vai começar a esquentar ele vai subir a temperatura, que é 0, né? Aí ele vai chegar a um degrau, né? Assim o Sorel também fazia, e depois ele começa a subir de novo. No nosso caso, ele está parando aqui em 30 graus. Isso aqui é temperatura, e aqui é a quantidade de calor. Que quantidade de calor? O que eu sei nesse processo todo? Que ele está aqui, ó, ele está no estado sólido. Aqui ele faz a fusão, que é a mudança de fase. Deixa de ser líquido e passa, deixa de ser sólido e passa a ser líquido. E aqui ele está no estado líquido. Tá? É isso que a gente sabe. A pergunta é, quais os números que eu vou escrever aqui no gráfico? Ó? Porque quando eu chegar a escrever esse último aqui, esse último número que eu escrever vai ser a quantidade total, porque é a soma do processo todo. Então, o que eu tenho, na verdade, é sólido, ele é gelo, aí ele vai sofrer a fusão, vai fazer o processo de mudança de sólido para o líquido e depois ele vai ter o líquido. Se eu juntar tudo isso, eu tenho o Q total. Bom, o que a gente sabe também? A gente sabe que o Q macete, Q igual a MC delta T, tu usa quando ele troca a temperatura. Troca temperatura. E o Q moleza, Q igual a M vezes R, tu usa quando ele troca de estado. Então, ele muda o estado da matéria, precisa ter CL, o calor latente de fusão. Então, aqui ele é sólido e aqui ele é líquido, e fusão só tem aqui. Então, a pergunta é, mudou de estado de matéria? Por exemplo, quando a gente vai falar da xícara, a xícara deixou de ser xícara? Não. Então, é que o macete, MC delta T. O gelo deixou de ser gelo e virou líquido. Quando? Quando ele faz a fusão, vaporização, né, condensação, esses processos. Então, aqui a gente vai ter que mexer. Aqui é ML. Então, eu vou botar o sólido, vai ser EC delta T. E aqui também no líquido, ó, EC delta T. Né, para fechar o total. Só que aqui no meio do processo de fusão, eu sei que ele vai ser quimolese, vai ser ml. Quanto é a massa? A gente vai começar a ler agora. A massa é 8 quilos, trabalha em gramas nesse processo, tá? Até porque o Czinho do gelo e da água está em gramas ali. Então, 8 quilos, 8 mil, né? Então, fica 8 mil. Quanto é o C do gelo? Está escrito 0,5, é bem baixo. Qual é que é a variação de temperatura que tem no gelo? Ó? No gelo está aqui, ó, de menos 20 a 0. Então ele ganhou 20 graus, né? Ele saiu do menos 20 até o 0 e ganhou 20. Ele subiu 20 graus. Que moleza! Chegou ali, então eu vou descobrir quanto de calor eu forneci para ele chegar aqui. Agora eu vou mudar o estado da matéria. Que moleza! Troca de estado. Qual é que é a massa? Continua igual, 8.000. Qual é que é o valor do calor latente de fusão? LF, está lá escrito, 80. Calor latente. Aqui vai continuar a massa, 8.000. Agora chegou nesse ponto.
Ele estava todo em gelo, chegou a gelo 0 graus, transformou tudo para líquido, processo de fusão, e agora, quando a última pedrinha de gelo virar líquido, ele começa a subir a temperatura. O calor específico é 1, e a variação de temperatura de 0 a 30, que é 30. Então, tem que sempre pensar nessa situação, o que tu tem ali em cada caso. Ah, eu estou no sólido, não estou no sólido, a gente usa um sistema padrão sempre, né? A gente não vai dizer que eu estou em outra pressão atmosférica para ferver diferente. Não, vai ter que sempre usar o padrão. Que deu 80.000. Vai dar 640, eu acho. 640.000. E aqui dá 240.000. Isso aqui tudo junto vai dar o que total? Esse aqui, total, vai fechar essa soma, 240.000 mais 640.000 mais 80.000. 960.000, eu achei. 960.000 calorias. Eu juntei tudo aqui. 960.000 calorias. Esse é o que é total. Tá? Olha esse processo que a gente está querendo saber qual é a quantidade que a gente ganhou de calor. A gente faz isso, a gente vai subindo para chegar lá. Então, a gente vai calculando o gelo, o processo todo começa em gelo e termina em água. Então, tem o gelo sólido e tem a água que é o líquido. Mas para gelo virar líquido, tem que passar pela fusão e eu tive que achar o valor ali da fusão. Tem outra boa, ó, essas da xícara, ó, são bem interessantes de fazer também, né? Então eu me lembro que eu falei lá do Ting Lang Yang, lá um chinesinho lá que inventou o chá. Né? Ele inventou o chá. Como é que ele inventou o chá? Diz que estavam fervendo a água e caiu umas folhinhas de uma árvore dentro da panela d'água lá que eles estavam fazendo comida para o exército. E daí ele descobriu, então, que aquele cheirinho também tinha um gosto legal na água. Aí ele descobriu o chá. Então, um aluno pega uma xícara de chá, uma xícara de 100 gramas na estante, que está a uma temperatura ambiente de 20 graus. E serve nessa xícara 250 gramas de chá a uma temperatura de 90 graus Celsius. Após um tempo, ele vai perceber o quê? Que a xícara que estava gelada, porque estava na sombra, estava dentro do armário, ela está muito quente. E o chá que quando ele vai tomar, que estava muito quente lá na chaleira, não está tão quente assim. Por quê? Porque o chá esquentou a xícara. E a xícara que estava gelada esfriou um pouquinho o chá. Tá? Então, a gente acaba utilizando aquelas panelas de barro. Por que se usa aquilo? Porque quando a pessoa faz a comida, ela desliga um pouco antes até, porque ela mantém muito tempo a temperatura naquelas panelas de barro, né? Agora, tu usa, por exemplo, panelas de ferro para fazer o preparo dos alimentos, porque o fogo transmite direto já para o ferro. Então, o ferro ele não segura muita temperatura, ele logo ganha e logo perde. Então, a Tramontina desenvolveu até um fundo de panela, que é um metal diferente que acaba segurando um pouquinho mais de temperatura. A xícara faz isso. A xícara está gelada. Botou o chá, na mesma hora a xícara começa a esquentar e o chá esfriar. Por quê? Porque enquanto um esquenta, o outro esfria aquele. Tá? Então, é isso que está acontecendo ali. E no final, vai ter um equilíbrio. Essa proposta que tem ali é o chamado equilíbrio térmico. Então, o que um ganha, o outro perde, né? Mas no final, fecha a conta como um zero. Não há nenhum ganho, nenhuma perda de energia. Tá? Por isso que a gente usa recipientes, por exemplo, a garrafa térmica para o chimarrão, ela é isolante,
Porque ela não quer perder a temperatura com 1,5. Ela quer botar e confinar a temperatura aí. Então, tu tem o Q xícara, o Q xícara que a gente tem ali, né? E o Q chá. E o Q chá. Mais o Q chá. Tudo isso junto tem que dar 0, porque o que a xícara ganhou, o chá perdeu, né? Pergunta: xícara deixa de ser xícara? Resposta: não. Chá deixa de ser chá? Também não. Então, tu vai ter MC ΔT para todo mundo. MC ΔT da xícara e MC ΔT do chá. E aqui é do chá. Vai dar 0. Então, sabe a massa da xícara? Sei, tá lá, ó. 100. Sabe o Czinho, o calor específico da xícara? Tá ali, 0,2. Sabe a variação de temperatura da xícara? Não sei. Claro que eu não sei, porque eu sei a temperatura inicial. E ΔT sempre vai ser a temperatura final menos a inicial. Então, TF menos 20. Vamos para o chá. Sabe a massa do chá? Sim, 250. Sabe o calor específico do chá? Sim, está ali, 1. Sabe a variação de temperatura do chá? Não sei, eu sei que TF é a grande pergunta. E que ele começou em 90 graus. Igual a 0. Aí agora tu faz as contas que tu consegue fazer ali, né? Aqui dá 100 vezes 0,2, dá 20. TF menos 20. Aqui 250 vezes 1 é 250. TF menos 90. Igual a 0. Agora eu vou fazer o chuveirinho. 20 vezes TF, 20 vezes 20. 250 vezes TF, 250 vezes 90. Então, 20 TF menos 400. 250 TF menos 22.500 é igual a 0. TF para um lado, número para o outro, vida que segue. Troquei a cor. Então deu 20 TF mais 250 TF mais 400 do outro lado, mais 22.500 do outro lado. Isso aqui deu 270 TF e 22.900. Vou passar dividido e vou achar o TF. Eu achei 84,8. Aí, ó. Então, nessa parte da temperatura, nós temos as escalas de temperatura, nós temos aquela que vai subindo, tu vai esquentando o gelo, ele vai subindo, e nós temos essa aqui, que troca de temperatura. Deixa de ser... tu bota o líquido dentro da xícara, e a xícara não deixa de ser xícara, e o chá não deixa de ser chá. Mas passa um tempo, eles têm um equilíbrio, tá? Aí que tem outros parecidos e tal. Basicamente, o segundo bimestre é isso aí. Certo, Vivi? Entendeu? Entendi sim, senhor. Anota para tentar fazer essas. Acha mais essas, assim, no... Como é que se diz? Nas provas, nas listas de exercícios, sabe? Tenta fazer mais essas questões, né? Mais parecidas com essas. Cadê agora? Avaliação terceiro bimestre. Segundo ano, terceiro bimestre. Aqui.
Quando a gente vai para o terceiro bimestre, a gente vai trocar a matéria e a gente vai para ótica. A gente vai ver a ótica, os espelhos e coisa e tal. Então, aqui, ó, qual espelho que o dentista usa? Espelho côncavo. Côncavo, a concha da mão. Por quê? Porque a imagem sempre é virtual, direita e maior, né? Ele quer ver o dente da pessoa grande, quer ver o dente da pessoa em pezinho, do mesmo jeito, chamado direito, e quer ver o dente da pessoa também, né? Com a imagem mais ampliada, né? Então aqui, ó, aqui já tem um espelho convexo, ó, que é aquele fundo do ônibus. Vamos ver que dá para ver tudo, ó, uma abrangência bem grande, que é o do capacete do astronauta. E aqui tem as contas, né, que é a parte mais chatinha, as contas, acho que eu... Aí falei dos eclipses, né, falei essas coisas, espelhos conjugados. Mas é importante saber como é que fica o desenho, muito importante saber como é que fica o desenho. Tá? E é importante também saber, além do desenho, a matemática toda que existe no entorno. Né? Tá? Olha, vou aumentar, tá pequeno para ti hoje. Um objeto foi colocado em duas posições à frente de um espelho côncavo. Pronto, o espelho já sei que ele é côncavo, então ele é a concha da mão. Quantas imagens são possíveis ser formadas? 5. 5 imagens. Então, tu pega a coxa de feijão, fica bem longe dela e depois vai se aproximando. A gente vai enxergar naquela coxa de feijão. E a imagem aparece de cabeça para baixo. Depois vai se aproximando, a imagem continua de cabeça para baixo, mas vai aumentando as medidas. E tem um momento que não aparece mais nada, chamado de que é totalmente desfocada, né? Que ela é uma imagem que não define imagem ali, tá? É em cima do F. E depois ela fica muito próxima, ela vira a imagem do dentista que está ali. Bom, então, o objeto foi colocado em duas posições à frente de um espelho côncavo de 10 centímetros de foco. O objeto conjugado pelo espelho, quando colocado na primeira posição, foi invertida, com ampliação de 0,2. Bom, 0,2 não é ampliação, né? 0,2 quer dizer uma redução. E quando colocado na segunda posição, foi direita e ampliado 5 vezes. Aí eu pergunto, como é que foram geradas essas imagens? Então, aqui no espelho, aí eu faço o espelho assim, né? No espelho. Aqui está o vértice, aqui está o ponto de foco e aqui está o centro. Lembrando que isso aqui é uma grande esfera, a gente usa só um pedaço, a gente usa só a conchinha, né? E daí o que acontece? O magrão está muito longe, está bem longe aqui. E ele vai fazer o desenho, né? Então, ele vai em linha reta, bate no espelho, volta pelo F. Essa é uma regra. Aí o segundo raio que eu consigo fazer, pode ser esse aqui, ó. Passa no vértice, volta pelo vértice. Olha lá. Aí eu descubro que esse ponto que está aqui, ó, marcando a cabeça da pessoa, é o mesmo ponto que está aqui. Então, como é que se classifica essa imagem? Se ela volta, ela é chamada de real. Se ela está de cabeça para baixo, ela é chamada de invertida. Se ela é maior ou menor, depende da altura do objeto. Então, ela é invertida e menor. Então, ela é real, invertida e menor. E o nome do espelho é côncavo, porque ele fala no texto. Quando eu vou tentar fazer o próximo, ele diz assim no texto, que a pessoa foi se aproximando. Vou desenhar o próximo. Aqui o espelho de novo, mais ou menos, mesma posição. Aqui o foco, aqui o centro. Só que ele se aproximou de tal jeito que a imagem ela vai ficar muito grande e direita. Eu vou te mostrar esse desenho. É para ter esses desenhos contigo aí no teu caderno. Então, vai em linha reta. Só que não tem como um raio passar por dentro de um corpo, já que o nosso corpo é opaco, se eu ficar aqui na frente, tu não enxerga. Basta a luz. Ele projeta para lá. E o outro raio que eu consigo fazer é passa pelo C, volta pelo C. Ó. Passa pelo C, volta pelo C. Aí.
magrão vai aparecer aqui, ó, gigantão. Então, como ele apareceu lá do outro lado, essa classificação é diferente. Ele continua sendo côncavo, que é o espelho, mas é o espelho do dentista. O dentista fica bem coladinho no dente, o espelho. A imagem, quando fica para o outro lado, ela é chamada de virtual. Quando ela está em pezinho, ela é chamada de direita. E quando ela é maior, menor ou igual, nesse caso, ela é maior. Então, essas são as opções, né? A imagem conjugada do objeto na primeira posição é real, invertido e menor. Né? No caso, ele só dá a opção para real e menor, A e B. A imagem conjugada do objeto na segunda posição só pode ser virtual e maior. Letra A, né? Virtual e maior. Tá? Ele fala no texto que uma ampliação de 0,2 quer dizer que isso aqui é 2 décimos. Ele caiu para 2 décimos do valor original. Ele está perdendo. Quando ele diz ampliação é de 5, quer dizer que ele aumentou 5 vezes mais. Vamos ver uma. Essa aqui é boa. A gente encerra aqui essa parte aqui da ótica. Questão número 8 também é boa de a gente pensar um pouquinho. Puxar assim. Tá entendendo, Vivi? É importante tu entender o que tu tem que estudar mais, né? Sim, o senhor tá entendendo. Então tá. Vamos fazer essa. Que apaga. Então a próxima, agora está na parte de ótica, né? Na parte de ótica é importante saber desenhar, então dá uma estudada só nos espelhos, saber desenhar os espelhos, tá? Estuda ali os espelhos. E lembrando que o formulário é o seguinte, ó. O centro, tá? O centro é o dobro do foco, né? O centro, o raio também. Raio é o dobro do foco. Que fica 1 sobre C, 1 sobre P, 1 sobre P'. A é igual a IO menos P'. Esse é o formulário de ótica. E o resto é saber desenhar. Então, vamos para a nossa questão. A questão diz assim, um objeto de 5 centímetros de altura. Está falando o O. O O é igual a 5. O O é igual a 5. Falou no texto o valor do O. O, 5. Está, quem está? Quem está é o objeto. Então, a distância do objeto é P. 20 centímetros. De distância de uma câmara escura de 10 centímetros de altura. Ah, é uma câmara escura? Ah, isso aqui é mais fácil. Não é isso aí que eu quero fazer. Esquece. Aqui a câmara escura eu faço depois. Queria outra coisa. Qual que eu faço? Então, vou fazer essa aqui. Ó. Essa aqui é do dentista mesmo. Considerando um espelho, fazer a do dentista, tá? Depois eu volto para a câmara escura, que é muito fácil. Fazer essa. Considerando uma das aplicações práticas mais conhecidas dos espelhos esféricos, é o instrumento utilizado pelos dentistas para conseguir observar detalhadamente os dentes dos pacientes. Considerando que o espelho da figura proporciona uma imagem 4 vezes maior. Então, vamos lá. Está
falando o aumento, ó. O aumento é 4. O que eu sei? Eu sei que ele é côncavo, certo? Já sei disso do desenho. Aí, que ele é o espelho do dentista, ele é a conchinha. Também sei que o espelho, no caso da conchinha, ele côncavo, ele pode ser real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor. Então, eu já até sei, eu olhei um espelhinho, eu já sabia tudo isso, mas beleza. Quando ele fala que o A é igual a 4, ele está dando a resposta se ele é maior ou menor. Ele diz, ó, uma imagem é 4 vezes maior, então está ampliando. E quando posicionado a 1,5 centímetros de distância dos dentes, então está dando a posição. A posição é P, né? A imagem 4 vezes maior que os dentes do paciente quando posicionado a 1,5. Então, a posição do objeto, né? Do objeto, P, 1,5. Certo? Não sei mais nada, vou atrás do resto tudo. Primeira coisa que eu sei, que o espelho, para dar uma ampliação de imagem, só pode ser côncavo. O convexo sempre fica menor. Segunda coisa, quando ele fala que ficou 4 vezes maior no côncavo, eu já sei que aqui é maior. Também sei que como ele quer enxergar o dente da pessoa em pé, não de cabeça para baixo, ele tem que ser chamado de direita. E agora eu pego o meu caderno, vou folheando daqui e dali, e vou descobrir que ele só pode ser o côncavo direita real, invertido, perdão. Côncavo direita maior, e aqui, ó, virtual, perdão. Virtual, tá? Só pode ser esse. Daí tu vai atrás, tu vai ver que é o desenho que a gente já tinha feito, né? A partir daqui, a gente vai pensar assim, como é que a gente vai achar o resto? Bom, eu posso vir aqui, ó, isso aqui é um jeito de botar 3 equações ao mesmo tempo. Não vou usar essa. Vou usar essa. E eu sei o A, sei o B, eu vou descobrir o pelinho. Então, desenhei aqui de novo. Não sei desenhar um dente, né? Então, vou desenhar uma pessoa, tá? Essa pessoa está 1,5 aqui. Esse aqui é o valor do P. Está bem coladinho assim. Vai em linha reta. Teria que passar no F. Não dá. Vai embora. Passa no C. Volta pelo C aqui, né? Vai aparecer a pessoa do outro lado. O que eu sei? Na matemática, o espelho, vem aqui, ó, o espelho, aqui é 0. E os números que vêm para cá são números positivos. E os números que vêm para cá são números negativos. Tá? Na altura do objeto, se você está em pé, ele é positivo. Se está de cabeça para baixo, a resposta dele é negativa. Mas beleza. Eu tenho A e tenho P. Vou descobrir o P'inha. Já sei que esse P'inha vai ter que ser negativo. Ó. A e ó, ops, A menos P'inha P. Eu sei o valor do A, 4. E sei o valor do P, que é a distância do objeto, 1,5. Aí eu passo para cá, multiplico e vou achar o valor do P'inha. 4 vezes 1,5. Deu 6. Então, o que vai dar? 6 é igual a menos P'inha. Vou jogar o menos para lá e fico com essa resposta. Então, já achei o P'inha. Já sei. Vou chegar aqui. Já sabia quanto era o A, 4. Sabia quanto era o P, tudo com assim. E acabei de encontrar o P'inha. Menos 6. Por que é negativo, professor? Porque está para cá, está para dentro do espelho. Então, aqui está o P'inha. Tá? Eu vou descobrir o valor do P'inha, a distância que ele tem ali para dentro. Agora eu vou em busca, então, do F, porque a pergunta final é qual é a distância focal que existe. E o F está aqui, ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'inha. 1 sobre F
é igual a 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 6. Sabe fazer MMC de número com vírgula? Não, né? Ninguém sabe fazer MMC com número de vírgula. E aí, como é que eu faço, prof? Porque aqui é 1 sobre meio. Meio é 1,5. Opa, 1,5? 1,5 tu pode chamar isso aqui de 3 sobre 2. É uma fração. Pega R$3, divide na metade, não dá 1,50. Então tu pode fazer essa troca, ó. Chamar de 3 sobre 2. Lembra que aqui é negativo. Então vai ficar 1 sobre f. Aí mantém a primeira fração, né? Fazer assim, mantém a primeira fração, pega a segunda fração e inverte. Então aqui é 1 sobre 1, 3 sobre 2. Aí inverte, fica 2 terços menos 1 sexto. Menos por causa desse menos. Agora tu vai terminar a conta. Tá? Fica 1 sobre f é igual a MMC entre 3 e 6. Entre múltiplos é o mais alto. Dá 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 6 por 6 dá 1. Dá 6. 6 por 6 dá 1. E 1 vezes 1. 1 sobre f deu 3 sextos. Aí faz a conta em x, né? Chegando. E vai fechar, então, 2. Esse é o valor que vai. Faz a conta em x, assim, sem espaço. Então, eu descobri que ele tem que ser côncavo, para ficar maior. O convexo é aquele grandão que eu tirei foto da turma e tal. Que aparece todo mundo, mas todo mundo pequenininho. Né? Então, tem que ser côncavo. E a distância focal dele vai ser 2. Então, um copo que está assim, 2 anos. Te mandei a foto, esse aí ficou bem cheio o quadro. Eu te mandei. Tá, senhor. Chegou mais uma fotinha. Vou trocar a prova. Isso aqui era do bimestre então, de ótica. E agora a gente vai para o último bimestre, que é as questões que a gente tem de física ondas, que é o nosso último bimestre. Vou fazer aqui, a gente volta. Tá? Então, estuda esses espelhinhos, espelhinho do fundo do olho, as questões bem teóricas, assim, é bom. Não, acho que quarto bimestre, terceiro ano. Quarto bimestre, não, perdi. Avaliação, quarto bimestre, segundo ano. É esse aqui. Então, quando a gente vê a parte de ondas, aqui eu estava acabando lentes, falando sobre cores, né? Então, aqui foi uma questão que o pessoal ficou meio que... Eu troquei as opções, né? Então, cadê aqui? A pergunta está aqui. Pronatopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência do vermelho. Então, eu tenho que pegar todo o globo vermelho e tirar. Ó. Tirei todo o vermelho. Então, eu só enxergo azul, ciano e verde. Então, vermelho, magenta, ciano e branco, não. Só posso enxergar ciano, né? Porque não tem nem verde e nem azul. Então, os problemas de visão. Quando eu olho esse aqui, ó, caiu uma gotinha d'água aqui. Como se fosse uma gotinha d'água. Como é que vai ficar essa lente quando cai uma gota d'água? Imagina que caiu uma gota d'água assim em cima da régua. E agora eu vou tentar olhar ela assim. A gente vai ver como é que vai ser o nome desse formato de lente. Tá? Então, esse formato de lente é interessante. Uma face é a face da régua, e ela fica bem retinha, reta chamada de plano. Né? E a outra face é barrigudinha, assim, da gotinha. Ela fica
dependendo do ponto de vista que a gente vai enxergar agora. Mas ela fica desse jeito, assim. Com a barriguinha assim. Então, lembrando, ó, côncavo, parte da mão de dentro. Convexo, a parte de fora da mão. Tá? Côncavo de concha. Né? Convexo é o contrário. Então, como a pessoa está tentando olhar ali, né? Olhar a coisa, a gente vai fazer assim, ó, vai correr o olho para cá. Aqui é plano. Ela entra no plano e ela sai nas costas da mão. Aqui ela é convexa. Ela entra no plano e ela sai na convexa, ela sai nas costas. Então, ela está entrando no plano e saindo aqui em cima, né? Na parte de cima. Ela é plano convexo. Tá? Se eu fizesse ao contrário, bom, né? Se fizer ao contrário, beleza. Ela entra no convexo e sai no plano. Seria convexa plana, mas não tem essa opção para marcar, né? Não deve ser esse ponto do jeito que está olhando. Aqui também, cores. Aqui forma sempre na retina, né? Eu mostrei essa parte que seria o fundo do desenho aqui, esse fundo do desenho. É lá no finalzinho do teu olho, lá dentro do olho, onde forma a imagem. Sempre de cabeça para baixo, né? Fica formando ali. A câmera escura, até não fiz a questão, ela é bem parecida, né? Então, pega a altura pela distância. Aí tu vai pegar a alturinha pela distânciazinha. Aí a altura em cima, distância embaixo. Então, a altura sobre a distância, a altura sobre a distância. Tem que respeitar isso, tá? Por fim aqui, cadê? Vamos fazer a do sonorizador e vamos fazer a do guide. E acabou-se, que era 12. Então, sonorizador. Sonorizador é um negocinho que parece umas coisinhas no chão, assim, né? Faz umas cacutinhas. Tá vindo o carro aqui e tem um sonorizador. O que acontece? Se tu pegar isso aqui e for ampliar ele muito, vai enxergar umas ondinhas assim. Então, a diferença que tem entre um ponto e outro, essa diferença que tem entre os pontos aqui, né, dessa ampliação, é o comprimento de onda. E ele fala isso na questão do sonorizador, que é essa questão número 6. Né? Então, essa distância entre eles é 8 centímetros. Então, aqui tem 8 centímetros. O nome disso é Y de cabeça para baixo, 8 centímetros. E a velocidade também é de 108 km por hora. Então, a equação fundamental das ondas é quem vê lâmina de frequência. Velocidade, comprimento de onda, frequência. Vou apagar. Então, velocidade, comprimento de onda, frequência. Tu tem velocidade e comprimento de onda. Tu vai em busca da frequência, que é a pergunta. O problema que está na questão é centímetros, divide por 100, trabalhar no sistema internacional, e quilômetros por hora, regrando 3,6. Então, aqui deu 0,08 metros, e aqui deu 30 metros por segundo. Então, fechou 30, 0,08, e aqui deu F. Passa lá dividindo, acha o valor do F. Calculadora, 30, 0,08. 375, achei. Então, 375. Esse aqui é o brrr, aquele barulhinho dos pneus quando ele passa a curutinha, tá? Então, aí, se o motorista não está prestando atenção, o barulho vai chamar a atenção dele para fazer isso. E a do guide é o efeito Doppler. O efeito Doppler a gente brincou bastante nas aulas Zoom. Então, você está parado aí, eu vou me aproximando. O que acontece? Tu escuta mais alto. Só que se a Vivi ficar do meu lado, caminhando comigo o tempo todo, ela vai dizer que eu nunca falei mais alto. Eu só aparento falar mais alto porque eu me aproximo da pessoa. Quando eu me afasto, eu falo
aparenta para essa pessoa que eu falo mais baixo. Então, isso tem a ver com o efeito Doppler. O efeito Doppler nessa questão 4 ali, né? Ela é a frequência do observador, a frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Aí o que acontece nessa questão? Ela é muito chatinha de tu pensar. Tu tem que chegar à conclusão do seguinte: vai aumentar ou vai diminuir a resposta? Ó, o Dudu Guide foi ao Boulevard Laçador em Porto Alegre. Quando estava parado, percebeu que um avião aterrissando, aproximando, com velocidade de 504 km por hora e emitindo um som de 1000 Hz. Calcule a frequência percebida pelo Sr. Guide, sabendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo. Então, o avião está se aproximando, assim. O que tu escuta? Mais alto. Se tu escuta mais alto, tu vai somar em cima e subtrair embaixo. Por quê? Porque assim tu vai ter um número grande em cima ou um divisor pequeno, e a resposta vai ser grande. Se tu não entender isso, bom, aí tu decora lá 8 possibilidades de fórmula para te fazer. Frequência da fonte, 1000. Velocidade do som no ar, 340. Aí, a gente soma em cima, subtrai embaixo. Soma em cima, subtrai embaixo. Aqui nós temos um problema, né, que é a velocidade do avião, ó, 504 km por hora. Vai fazer o mesmo processo que fiz aqui, regrinha 3.6, trabalhar no sistema internacional, fazer aqui, 504, 140. Então, a velocidade do avião, da fonte, 140. E o Dudu, ele está parado. Frequência do observador vai ser 1000 vezes 340 em cima. Vai dar 200. E aí tu vai achar a resposta agora. 1000 vezes 340. Achei 1.700. Hz, que é o reto. Não que o avião faça mais barulho, mas a percepção que a pessoa tem é que cada vez está mais alto. E é isso que realmente a pessoa acaba sentindo, porque está se aproximando. Certo, Vivi? Certo, senhor. Certo? Então, estuda bastante essas que a gente fez. O senhor vai estar salvando a aula aqui. Daqui a pouco eu vou botar no YouTube. De tarde vai estar no YouTube. Aí tu vai poder visualizar ela bem ali e ver como é que escolher essas questões, os exercícios que estão em volta dessas questões, tá? Para te poder fazer bem certinho. Tá bom. Tá bom? Tá? Estuda sem ser terça da semana que vem. A outra semana, então, a gente vai ter aula no Telegram na terça-feira. E daí tu vai poder ajudar, porque quinta-feira já vai começar as recuperações, tá? Tá, senhor. Tá bom? Então, até o Telegram. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Vou fazer aqui, interromper. Isso.